Boa noite a todos. A OAB de Uruguaiana, a Rádio Charrua e a Via Plural de Comunicação e Entretenimento, a partir de hoje, começam a realizar entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana no pleito de 2020. A ordem foi estabelecida através de um sorteio realizado na sede da OAB no dia 24 de setembro, com a presença do juiz eleitoral, Dr. João Garcês de Moraes Neto, e do promotor eleitoral, Dr. Luiz Antônio Barbará Dias. Foi estabelecida a seguinte ordem: hoje, dia 6 de outubro, 19 horas, a entrevista com o candidato Rony Melo, do PP. No dia 8 de outubro, na próxima quinta-feira, às 19 horas, o entrevistado será o candidato Everton Maninho Alves, do PT. No dia 13, na outra terça-feira, também às 19 horas, o candidato será Elton Rocha, do PSDB. No dia 15 de outubro, delegado Epifânio, do DEM. No dia 20 de outubro, o candidato Donelder Souto, do PSOL. E, finalmente, no dia 22, a candidata Estela Luzardo Alves, do PSL. Desde já, eu pessoalmente agradeço ao presidente Maurício Félix Blanco pela escolha do meu nome para conduzir esse trabalho. E agradecemos ao presidente da OAB Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, que este ano lançou o projeto Voto Consciente, que está espalhado por todo o Rio Grande do Sul, e essas entrevistas também fazem parte deste projeto. Pensamos em fazer uma entrevista com em torno de 1 hora de duração. A gente pode fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas todos os candidatos terão a mesma oportunidade. Eu começo ouvindo a saudação do candidato Rony Melo, e ele já responde para nós também por que pretende continuar como prefeito de Uruguaiana. Bueno, uma boa noite a todos, uma forma muito especial ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, Maurício Blanco, na qual cumprimento todos os colegas, cumprimento Vicente Major da Maia, que foi o escolhido pelo nosso presidente para conduzir esses trabalhos com todos nós candidatos, e muito especialmente a todos que nos acompanham nesse momento pela página da Rádio Charrua e pelas redes sociais. Bueno, Vicente, primeiro é importante lembrar o início dessa história, né, que se deu em 2017, em janeiro de 2017. Essa história e esse trabalho que visou e busca e buscará ainda a reconstrução do nosso município, como a gente diz, e essa reconstrução se dá com uma série de personagens, entre as quais a nossa equipe. E a nossa equipe, me refiro a secretários, a todos aqueles que compõem o trabalho do dia a dia, que foram os verdadeiros responsáveis, junto com a nossa comunidade, em nos convencer em dar prosseguimento, não, portanto dizer, a um projeto de poder, e sim um projeto de município, que independente dos prefeitos que amanhã ou depois vão nos suceder,
possam dar continuidade a esse trabalho nas mais diferentes áreas. Ou seja, a gente pretende prosseguir, pretende dar continuidade a esse projeto de município, justamente porque nós entendemos que Uruguaiana, nossa terra, tem um potencial incrível, e embora estejamos, passamos por muitas dificuldades e estamos passando por muitos problemas, principalmente nesse momento de pandemia, a gente consegue enxergar a cidade crescendo, se desenvolvendo e prestando um bom serviço, principalmente naqueles pilares básicos de uma nação, na saúde, na educação, na segurança, enfim. Muitas vezes 4 anos parece bastante tempo, mas pelos problemas que nos foram entregues, e que estamos enfrentando, realmente há necessidade de mais um período para justamente finalizarmos um trabalho que com certeza terá continuidade por outros prefeitos que vão nos suceder no futuro. Bom, candidato, nós temos algumas perguntas de certo ponto corporativas, que fazem parte dos interesses da nossa OAB, temos várias perguntas de questões de cidadania, que também envolvem a nossa vida. Uma coisa que nos preocupa muito é a questão da carga tributária, até porque, através de uma legislação federal, foi determinado que os municípios fizessem uma nova forma de cálculo dos seus impostos, principalmente na questão do ISSQN, que era, agora não é mais assim, é ISSN. E isso atingiu diretamente as sociedades de profissionais, como os advogados, dos contadores, dos médicos, engenheiros, arquitetos, corretores, enfim. Esse projeto foi bastante polêmico porque ele foi apresentado na Câmara de Vereadores de maneira urgentíssima e impossibilitou a ampla discussão de uma matéria tão grave, até porque ele foi junto com outros 4 projetos. No fim, no afogadilho, a Câmara de Vereadores aprovou os 4 projetos e não aprovou as planilhas de cálculo dessas taxas do ISSQN. Enfim, isto pode acabar causando um grande passivo futuramente para o município, já que as pessoas, alguns dessas sociedades e alguns desses profissionais estão ainda pagando com essa alíquota, que é bem maior do que aquilo que determina a lei federal. Só para deixar claro, viu, Vicente, a alíquota não aumentou. O que passou a se cobrar é sobre um faturamento mensal, só para deixar claro isso. Agora tu responde então. Se o candidato for eleito prefeito de Uruguaiana, pretende rediscutir o tema, enviando proposta para o Legislativo para redução dessa alíquota de ISSQN para sociedades regulamentadas, entre elas a sociedade dos advogados, dos contadores, médicos, enfim. Essa é a pergunta. Só para, até porque não somos nós advogados apenas que estamos acompanhando nesse momento esse trabalho, para as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho melhor. Houve essa legislação federal, se eu não me engano, no final de 2016, ela versa sobre pontos controversos do ISSQN, e como o próprio Vicente Major da Maia, logo que entramos na Prefeitura Municipal, fizemos esse encaminhamento na Câmara de Vereadores, onde não obtemos êxito, não obtemos sucesso. E importante também salientar, Vicente, que muito embora nós tenhamos, e já te respondendo, embora tenhamos o desejo de rediscutir esse assunto, até porque essa questão versa sobre as sociedades simples, diferente
do autônomo que segue pagando aquela taxa única anual. Se trata de sociedade simples que passou a ter um novo regramento, como eu falei agora há pouco, sobre o faturamento mensal da empresa, seja do escritório de advocacia, seja um escritório de contabilidade, enfim, e ser inclusive, né, de alguns encaminhamentos via judicial, onde se logrou êxito em primeira instância, mas foram inclusive revogados via Tribunal de Justiça. Então, existem ainda algumas dúvidas que nós, com todo prazer, estaremos com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, com os demais setores, os contabilistas, enfim, tu citou nossos corretores. A gente vai ter o maior prazer de voltar a discutir esse assunto e, se necessário for, reencaminhar aí nos próximos meses, já do ano que vem, para justamente dar uma condição melhor, para que todos possam trabalhar e, inclusive, terem uma condição financeira melhor. Beleza. Bom, considerando que a Procuradoria do Município é um órgão técnico e responsável pela orientação jurídica e a defesa dos interesses do município na esfera judicial e extrajudicial, se o candidato pretende, se eleito, melhorar as condições de trabalho da Procuradoria do município e de que forma? Bueno, acho que a gente tem que ser homem suficiente, né, quando a gente e reconhecer que muitas das nossas reformas, embora estejamos fazendo muitas reformas, porque a situação na qual a gente pegou a prefeitura foi realmente uma situação difícil, seja na área da saúde, né, obras inacabadas na saúde, na área da educação, investimentos que a gente teve que fazer na área da segurança pública, na parte da infraestrutura, e uma área que realmente, né, um setor que há necessidade de nós fazermos, acredito eu, não apenas uma reforma, mas de identificar uma nova área, um novo espaço para a Procuradoria do município. Recentemente, inclusive, nos acompanha aqui um dos nossos secretários. Recentemente tivemos o deslocamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação para seu novo prédio, onde funciona o nosso restaurante popular. Todo o complexo agora se encontra naquele espaço, o que vai nos dar uma condição de redistribuir os ambientes da prefeitura, porque estrategicamente, embora a gente entenda que a Progem necessite de um espaço novo, reformado, ela vai ter que permanecer no prédio central da Prefeitura Municipal por uma questão estratégica, né? A própria Secretaria de Administração se encontra ali, bem como a própria Progem. Então, a necessidade desse trabalho diário, estarmos perto uns dos outros, se faz necessário. Portanto, o compromisso ele continua existindo para que a gente dê condições melhores de trabalho a todos os nossos procuradores que labutam no dia a dia na prefeitura. Considerando que a legislação processual determinou e o Supremo Tribunal Federal confirmou, os honorários advocatícios são da advocacia pública, respeitando os limites legais que é o teto constitucional, e as regras da legislação que o município deverá elaborar. Se eleito prefeito, Uruguaiana pretende enviar projeto de lei regulamentando os honorários da advocacia pública e em quais condições? Essa discussão ela se deu durante todo esse período, através do nosso procurador-geral, doutor Edson Pereira, em conjunto com os demais procuradores. Tivemos algumas reuniões nas quais existe realmente o compromisso de nós dar uma resolutividade, de uma vez por todas, fazer um encaminhamento para que eles possam ter acesso, como tu mesmo falou, conforme a legislação determina. Tu não tem uma previsão de como serão essas condições? Essas condições elas já vêm sendo trabalhadas, né? Elas já vêm sendo trabalhadas com o Procurador-Geral do município,
com os demais integrantes da nossa Procuradoria. Teria prazo isso? Porque já, na verdade, já deve... criar um na também, verdade, já deveria ter se resolvido, né? Já deveria ter se resolvido. É um assunto que já se arrasta há algum tempo, que a gente reconhece da necessidade de resolver, e por isso fica aqui o nosso compromisso através do nosso secretário, do nosso procurador-geral do município. Participação da sociedade, considerando que a criação do GGI, Gabinete de Gestão Integrada do município, ocorreu depois de um movimento de toda a sociedade uruguaiana e das forças de segurança pública, que solicitaram, entre outros, a reinstalação do GCRIM. Considerando que esse órgão hoje é um exemplo de integração das forças de segurança pública para o Brasil, não é só para a nossa região, considerando que esse e outros exemplos demonstram que a sociedade pode e deve contribuir no desenvolvimento das políticas públicas, a pergunta: pretende ouvir mais a sociedade, as entidades de classe e os líderes de bairros para esse tipo de política pública? Só para explicar para as pessoas que nos acompanham, né? O Gabinete de Gestão Integrada, o GGIM, que é composto por todas as forças de segurança, eu preciso ser justo, né, com todos aqueles componentes que iniciaram esse trabalho, né, muito embora o GGIM ele já exista há alguns anos, mas efetivamente, ele passou a funcionar a partir de 2017. Foi quando a gente realmente buscou as forças de segurança, e de lá para cá nós reforçamos os encontros, e ali se discutiu, né, inúmeros assuntos, o que é, inclusive, como tu mesmo falaste, Vicente, é reconhecido a nível de Brasil, né, reconhecido por todos os órgãos que compõem o Gabinete de Gestão Integrada, e exemplo para o país e para o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive tivemos recentemente a visita do vice-governador, que é também secretário de segurança, bem como delegado de polícia, delegado da Polícia Civil, e realmente eles chamam a atenção o fato de Uruguaiana ser exemplo no que diz respeito à integração das forças de segurança, o que acaba refletindo dentro da nossa comunidade, nos dando uma condição melhor de viver e conviver, principalmente com as nossas famílias. E eu vou te dizer, Vicente, a gente viveu alguns anos, a gente evita falar de passado, mas a grande verdade é que esses últimos anos a Prefeitura Municipal teve gestões que foram gestões muito centralizadoras, e acabou que essas associações, os centros comunitários, os líderes de bairros, por consequência também foram deixando de existir. E foi um trabalho que a gente buscou nesses 4 anos, tivemos muita dificuldade. Agora, vai de nós insistir mais do que isso, trabalhar para formar essas novas lideranças, para que elas possam se envolver nas questões dos bairros, das vilas, da comunidade, e trabalhem em conjunto, né, com a Prefeitura Municipal, com as secretarias. Então, à nossa disposição, até pelo meu perfil, a gente tem esse perfil de diálogo, a gente tem esse prazer de conviver com as pessoas. Vai ser uma honra nós darmos continuidade a esse trabalho de resgate das associações, dos centros comunitários. Agora, te confesso assim que esses 4 anos foram bem complicados, mas nós vamos com certeza insistir em convencer essas pessoas que trabalham em conjunto conosco. Conselhos municipais, considerando a função fiscalizadora propositiva dos conselhos municipais, considerando a independência que devem manter para o cumprimento do seu propósito, considerando que o município de Uruguaiana, em março de 2017, logo após assumir,
encaminhou um projeto de lei com urgência urgentíssima, determinando a exclusão da Ordem dos Advogados do Brasil de um dos conselhos da cidade, sem qualquer pedido formal do próprio conselho ou da OAB. Pergunta: se o candidato for eleito prefeito de Uruguaiana, pretende fomentar a independência e a atuação dos conselhos e de que forma? Não, a independência, eu uso até uma expressão para todo mundo que está em casa e aqueles que permanecem nos seus trabalhos entender. Eu não me meto em conselho. O conselho ele é justamente para prefeito algum meter o B dele, não se meter. A verdade é essa. No passado, né, alguns prefeitos faziam, aconteciam dentro dos conselhos e a gente não repetiu esses erros. Então é importante deixar bem claro isso. O conselho ele é autônomo, ele é independente. Agora, com relação a algumas entidades que porventura muitas vezes deixam de participar desses conselhos, e embora seja um encaminhamento do Poder Executivo, também tem que ter um entendimento do próprio Poder Legislativo, é o fato de muitas vezes essas entidades não se fazerem presentes, não participarem frequentemente desses conselhos, que muitas vezes eles são determinantes para definir aonde, quanto e aonde e quanto vai ser aplicado de recursos dependendo da área. Mas acho que nunca teve tanto conselho funcionando durante esse nosso período, né? Retomamos o Conselho de Cultura, o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher e vários outros conselhos que estão aí funcionando e levando um belo trabalho para a comunidade uruguaiana. Só para um contrapontozinho pequeno em relação a isso, este caso que nós estamos referindo, que a OAB, inclusive foi motivo da OAB se retirar de outros conselhos que participavam, ocorreu em março de 2017. Provavelmente não teria ainda sido realizada nenhuma reunião, portanto não foi por falta de presença. Bom, mas é que os conselhos, as atas ficam registradas, né? Sim. Então, independente de período e de prefeito, as atas. A burocracia. Considerando que a burocracia e a carga tributária são algumas das principais barreiras para o desenvolvimento econômico do município, exemplo disso é o fato de uma certidão negativa, que é imprescindível para vários encaminhamentos, hoje custa R$50 no município de Uruguaiana e só é possível ter acesso depois de alguns dias, com um pedido formal e presencial no setor competente, diferente dos demais entes da federação que fornecem gratuitamente através da internet e de plano. Se o candidato for eleito prefeito, como pretende enfrentar esses entraves burocráticos e de que forma o fará? E acrescento a questão também que nós tivemos aqui reunidos com os corretores das certidões para que eles possam encaminhar os pagamentos do município, que continua demorando um tempo não muito pequeno. Bastante, na verdade está sendo generoso, é que tem muitas questões, Vicente, e eu volto a dizer, por vezes 4 anos parece bastante tempo, mas porque a gente tem para a prefeitura, da forma que a gente recebeu, em todas as áreas, inclusive na área da tecnologia, hoje inclusive nós estamos atualizando, estamos adequando nossos sistemas para poder atender melhor a nossa comunidade, de uma forma geral, mas em especial alguns setores, e a cada dia a gente vem procurando. Eu não tenho dúvida, que hoje, pelo acesso que a gente tem à internet, não se justifica mais muitas vezes essa presença, esse ato presencial. Então, se há possibilidade de investirmos em tecnologia para facilitarmos e driblarmos a burocracia, pode ter certeza que seremos os primeiros a estar de acordo. Com relação à questão de valores, isso é uma questão única e exclusiva de análise do próprio jurídico, para não haver uma configuração de renúncia de receita. Também eu entendo que, e sou a favor, porque
é um momento que nós vivemos em que todo e qualquer valor, muito embora faça falta para os cofres públicos, mas a gente tem que entender também que pode se tratar, por um outro lado, né, do investimento, onde esses valores poderão ser empregados dentro da nossa economia, por exemplo. Saúde pública? Saúde pública, se deixar eu vou ficar falando aqui. Se eleito prefeito de Uruguaiana, pretende permanecer com a palavra que está usada aqui, intervenção da Santa Casa de Caridade. Casualmente a gente falava mais cedo hoje, tive uma reunião mais cedo para tratar desse assunto. Agora, me permite, Vicente, discorrer um pouco mais sobre a saúde. Porque quando... Temos bastante tempo. Não, e até porque, né, embora eu seja candidato e tenha que falar também de futuro, não há como não olhar para trás, né, não lembrar um pouquinho do passado e dizer o que está acontecendo no presente. E a saúde, embora a pergunta seja especificamente para a Santa Casa, a saúde ela é um conjunto de fatores que começa pela atenção básica, né? Atenção básica, hoje nossas estratégias da saúde da família, nossos postos de saúde, claro que por vezes temos situações de alguns profissionais de laudo, né? de férias, mas hoje todos os nossos postos de saúde tem médico, tem enfermeiro, tem técnicos, fisioterapeutas, inclusive temos profissionais da medicina veterinária e bem como os agentes, inclusive, né, agora dia 25 de outubro teremos o concurso para agentes comunitários e agentes de endemias, começando pelo bairro, pela vila onde estão esses postos de saúde. Andando um pouquinho mais a gente vai encontrar a UPA Zilda Arnes, que é a unidade de pronto atendimento Zilda Arnes, que estava fechada há 4 anos e a gente teve aí a coragem e o desejo, e assim o fizemos, né? Inaugurando a UPA já no ano de 2017, que hoje é muito mais que uma UPA. Ela é um complexo, é um mini hospital. Ali temos a sede da SAMU, com as suas ambulâncias que foram adquiridas, né? Se eu não me engano foram em torno de 9, 10 ambulâncias que nós compramos nessa gestão, mais outras que foram recuperadas, e temos ali o Centro de Especialidades Odontológicas, que, para quem não lembra, as pessoas eram atendidas aqui na frente da rodoviária, onde era indigno, tanto para quem recebia o serviço, quanto para quem prestava. Então, nós temos lá o complexo da UPA Zilda Arnes. Temos também a nossa Santa Casa de Caridade, mas sem antes lembrar da importância e da parceria que a Universidade Federal do Pampa tem nesse contexto todo, né? Uma grande parceira dentro das nossas unidades, nos nossos postos de saúde, na própria UPA, e não é diferente na Santa Casa de Caridade. E a Santa Casa, para quem não sabe, nós assumimos, a palavra certa realmente é essa, foi uma intervenção, foi uma requisição que aconteceu na virada praticamente do ano de 2018 para 2019, onde nós pegamos uma Santa Casa com todos os problemas que todos sabem, né? Que gerou inúmeras greves nesses últimos anos, anteriores a nós assumirmos, né? Serviços fechando, e, bueno, assumimos a Santa Casa, botamos salários em dia, inclusive recentemente pagamos um remanescente de 2018, né? Colocamos os salários em dia, reabrimos a cardiologia, né? A oncologia voltou a operar a pleno, a neurologia reabriu, bem como a traumato, que voltou a ter condições melhores de funcionamento, e assim como a UTI NEL, né, que tem um valor muito caro para mim, né, é uma questão muito particular para mim. Enfim, o trabalho que a Thais Aramburu, junto com a sua equipe, vem fazendo, realmente é uma reconstrução também da Santa Casa. Intervenção, eu acredito que o trabalho é necessário ter continuidade, como eu falei agora há pouco, não uma continuidade, um projeto de poder, mas de município, e nada melhor do que a própria comunidade nos dizerem se querem ou não que a Prefeitura Municipal siga fazendo a administração, a gestão da Santa Casa. Se a comunidade entender, aprovar, com certeza nós vamos continuar. Agora, eu entendo que deva ser de um jeito diferente,
porque a intervenção, embora, né, tu possa me dizer assim, mas a palavra intervenção, requisição é uma mera palavra, mas eu acho que já não corresponde ao atual ambiente, ao atual cenário, que é um ambiente, um cenário de harmonia, de paz. Então, quem sabe a gente, num futuro próximo, não acha uma forma de convênio, uma parceria, para justamente evitar essas questões envolvendo a justiça na saúde pública, especialmente na Santa Casa de Caridade. Então, é a intenção, no caso, seguir a Prefeitura administrando junto à Santa Casa. Sem dúvida. Prefeito, nós estamos em plena pandemia. Nos últimos dias também aqui complicou um pouco a nossa situação, aumentaram alguns casos, enfim. A pergunta refere o seguinte fato. No caso de aumentar essa pandemia ou surgir no futuro outra, o senhor faria alguma coisa de diferente? Eu tenho uma admiração e um orgulho enorme pelas nossas equipes, né? Especialmente as nossas equipes de saúde. Eu não sei se todos sabem, por vezes eu me torno repetitivo e até chato, mas é bom relembrar. Em dezembro de 2019, eu não estava em Uruguaiana naquele dia, não vou me recordar exatamente, mas foi ali nos últimos dias do mês. E passava uma manchete na televisão falando sobre o vírus na China. E eu fui vereador, Vicente Major da Mãe, fui vereador em 2009, quando da H1N1. E aí naquela mesma hora, porque é aquele momento que realmente te dá um estalo, né, no sentido de não repetir os erros. E tá aqui as gurias que não me deixam mentir, né, a própria Thaís Aramburu, a Lilian Stum, né, nós tínhamos naquele momento também a Carla Zílio como nossa secretária, e naquele momento a gente fez contato com a turma justamente para nós sentarmos e já começarmos a nos abastecer de informações para entender o que era o coronavírus, entender o que era isso que logo ali na frente se tornaria uma pandemia. E até eu fui muito criticado, né, em alguns momentos até virei chacota de algumas pessoas próximas minhas, porque isso aí está lá na China e a turma entendeu, embora eu leigo, o pessoal entendeu, é importante, e foram atrás. E já a partir do mês de janeiro, né, fizeram contato com o infectologista, o Dr. Felipe Zancan, que é um médico de Santa Maria, chamaram o Dr. Sibim, né, Dr. Fábio, e começaram a discutir o assunto e na sequência já começaram a preparar nossas equipes, né, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de fisioterapeutas, foram preparando as equipes. E realmente chegou o momento que o Uruguaiana enfrentaria a pandemia, né? Aqueles primeiros dias de março, que foi um momento talvez de maior angústia, preocupação, no sentido de que a gente não sabia o que ia acontecer. Agradecer inclusive o comércio, a todos que junto conosco fizeram aquele fechamento durante aqueles dias. O que eu quero dizer, Vicente? Eu acho que tenho uma convicção que a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, né? Tudo que estava ao nosso alcance. E reconhecer aqui a dedicação das nossas equipes, a começar pela nossa Secretaria de Saúde, passando pela nossa Santa Casa, todos aqueles que vêm atuando nos nossos centros de triagem, inclusive até alguns dias atrás tínhamos as nossas barreiras sanitárias, e eu falo sempre, a gente começou cedo para voltarmos antes, de forma gradativa, e a gente vem voltando gradativamente, salvo um segmento ou outro, né, praticamente todo mundo voltou às suas atividades, mas porque também tivemos a contribuição das forças de segurança e principalmente da população. Claro que, passado 8 meses,
por vezes é importante nós chamarmos a atenção da comunidade, enquanto não houver a vacina, a gente tem que ficar atento, a gente não pode baixar a guarda, evitar esse relaxamento. E, enfim, né, trabalhamos para não perder nenhuma vida, mas tivemos perdas, mas eu creio que tudo que foi feito não é motivo para nós pensarmos se faríamos diferente, pelo contrário, é motivo para reconhecermos que realmente fizemos tudo que nós tínhamos ao nosso alcance, que poderíamos fazer, né? Claro que erros podem acontecer, podem, mas sem dúvida as nossas equipes da saúde, o pessoal que está na linha de frente, e aí eu falo do médico que está lá dentro da Santa Casa até o auxiliar de enfermagem que está ali no posto de saúde. Todos se doaram, todos fizeram de tudo para justamente, né, evitar e continuar evitando o que inclusive nesse momento, e fica aqui um pedido, a gente vive talvez nesse momento o que aconteceu no mundo inteiro e não foi diferente no Brasil, tampouco no Rio Grande do Sul, que é talvez uma segunda onda da doença. Então, mais do que nunca, vamos ficar muito atentos e seguindo, né? É difícil de pedir que todo mundo fique em casa nesse momento, mas que ao sair de casa ao menos coloquem a máscara, usem álcool gel, cumpram com os protocolos sanitários. Se tiver que fazer um lockdown, o senhor faria? Paralisação total? Lá atrás eu acredito que se houvesse a necessidade, sem sombra de dúvidas, mas por que não houve o lockdown? Porque houve justamente a contribuição de toda uma comunidade. Claro que teve lá um ou outro que porventura, né, não fez a sua parte, negou a doença, esses a gente respeita, mas eu tenho que enaltecer aqui a maioria esmagadora da população que fez a sua parte e inclusive nos ajudando a evitar fazer os lockdowns. Até porque os lockdowns, não estou eu que estou falando, embora leigo, né, mas eu vou afirmar algo aqui, que a gente viu lockdowns em alguns outros lugares e não adianta fazer lockdown 2 dias e na terça, quarta-feira liberar tudo, aí não, realmente o efeito prático é quase zero. Nós estávamos falando antes de iniciar a nossa entrevista aqui que na eleição passada nós fizemos a mesma coisa aqui, nós estávamos nesse palco aqui e a casa super lotada. Uma diferença de 4 anos nós conviver com essa questão da pandemia aí, que realmente mudou o comportamento de todas as pessoas. Bom, nós tivemos um avanço econômico em Uruguaiana nos últimos anos, com a vinda da Faculdade de Medicina, da Unipampa, com os free shops, com a anunciada chegada de grandes empresas em nossa cidade. Mas nós precisamos urgentemente encurtar as distâncias. Enquanto nós nos preparamos para esse avanço aqui, as nossas BRs, a Estrada da Riqueza, nossa BR-290, a BR-472, estão em péssimo estado. Os nossos voos, também pela pandemia, mas antes da pandemia também já haviam diminuído bastante. Não se tem notícia da inclusão da nossa região, que é uma região privilegiada, na volta das ferrovias. Como é que o seu governo pretende lidar com a questão logística do transporte e o que será feito para que a nossa cidade, ou através da nossa cidade, para que nós tenhamos uma melhoria nas nossas BRs, que se restabeleça a linha férrea e a questão do avião? A gente não foge de assunto algum, né? E eu digo que enquanto a gente tiver saúde e vida, a gente tem que correr por 2, por 5, por 10, por 20. E se não bastasse todos os problemas que a gente tem dentro do município, né, propriamente dito, né, no que nos compete, ainda temos questões que
embora não seja nossa competência, nós não nos furtamos. E uma delas é justamente as condições das nossas BRs, tanto a 290 quanto a 472. A questão que está em todos os noticiários, quase que diariamente, que é a questão da retomada com força das ferrovias. E casualmente, até eu não trouxe o documento aqui, Vicente Major da Maia, mas essa questão das ferrovias, alguns dias atrás, inclusive, enviamos um e-mail ao ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, porque a gente vem acompanhando esses investimentos na Ferrosul e entendemos que Uruguaiana, até porque a Rumo, que tem a concessão, ela acho que não é momento de cobrança, mas momento de convencê-la de que ela tem que reativar esse trecho de Uruguaiana, principalmente por termos aí o país vizinho, a Argentina, próximo da gente, né? Resgatar esse trabalho que seria, sem dúvida nenhuma, um aporte maior e melhor para o município. A questão das BRs, bueno, né? Nós somos uma cidade que temos o maior porto seco da América Latina, nós temos o comércio exterior, o transporte internacional como segmentos que movem a nossa economia. Então, nada mais justo que o prefeito, com as demais lideranças políticas, pedirmos esse olhar, encaminharmos e explicarmos por quais as razões. Não é simplesmente porque a gente quer que melhore, duplique, é porque aqui é um corredor do Mercosul, é o corredor do Mercosul. A gente está aí na iminência de ter o corredor bioceânico, que vai passar inevitavelmente, um dos seus trechos será por Uruguaiana, mas há necessidade de ter essa soma de esforço do prefeito, obviamente, mas também do nosso deputado estadual, do nosso deputado federal, do nosso senador e todos aqueles que porventura nos darem a chance e nos oportunizarem esse apoio. Então, todas essas questões, mas eu já te adianto que alguns encaminhamentos, mesmo a nível de prefeitura, a gente já veio fazendo. Assim como a própria retomada do nosso aeroporto Rubem Berta, que agora, por uma questão de pandemia, se justifica essa suspensão, mas que até alguns dias atrás, estava falando com o Ronaldo Veras, que fica lotado em Minas Gerais, inclusive me justificando, e se eu não me engano foi pauta no dia de hoje ou de ontem, que já reiniciaram as conversações entre a empresa que opera hoje, que é a Azul, junto com o governo do estado, né, nosso deputado Frederico Antunes, que foi o que liderou esse processo em 2015, eles já vêm conversando para finalizar os últimos detalhes, para que assim que a Azul retome os voos regionais, Uruguaiana, né, seja contemplada até pela NOSA. Muitas vezes parece que a gente está pedindo tudo para a Uruguaiana, mas realmente é um fluxo e uma demanda muito grande hoje por esse transporte que é o avião, né? E acaba que encurta as distâncias, como tu bem falaste. Poderia falar assim, de situações que não são competência nossa, por exemplo, ponte internacional. Talvez nem todos saibam, mas se nós sairmos daqui agora, a gente vai chegar na ponte internacional, vai se ver a ponte toda iluminada, né? Pedimos licença para o DENIT para que o município pudesse assumir a iluminação da ponte, porque a gente já não cabia mais argumentos e justificativos, os problemas nós acabamos entendendo o DENIT e pedimos a gentileza de nos deixarem assumir esse serviço, assim como a questão da iluminação dos trevos. Enfim, a gente vai até onde pode, né? E aquilo que a gente tem dificuldade de fazer sozinho, a gente se agarra nos nossos deputados, nos nossos senadores, e acho que nós temos uma representação aí muito forte que poderá nos ajudar a mudar essa realidade. Essa questão das BRs, eu digo assim, claro que eu sei que o prefeito tem uma responsabilidade dentro do município, porém, para que as empresas venham se instalar, para as pessoas virem aqui para os nossos free shops, é necessário que esteja em condições, tá? E
quando foi feito o Tratado Mercosul, o projeto era fazer a duplicação de Buenos Aires até Porto Alegre, porque dali de Porto Alegre já estava quase tudo pronto para chegar em São Paulo. O único pedaço que ficou faltando foi o Rio Grande do Sul, principalmente na questão uruguaiana até Porto Alegre. Estão esboçando até hoje uma duplicação de Pantano Grande até Porto Alegre, não termina nunca. Não, e detalhe, tu falaste na questão dos free shops. Eu tenho para mim, nos últimos tempos eu tenho me permitido dar algumas opiniões que um direito que todos têm, podem discordar, mas eu tenho para mim que em pouco mais de 2 anos Uruguaiana vai se tornar o que foi Rivera para nós nos últimos 30 anos. Nós vamos ser um polo de turismo e já estamos nos organizando para isso. Ou seja, nós vamos ter um tráfego, nós vamos ter muitas pessoas utilizando tanto a 472 quanto a 290, das cidades vizinhas, enfim, excursões que inclusive, Vicente Major da Maia, excursões que organizam essas excursões para a Rivera, que já estão curiosas e interessadas a também conhecerem Uruguaiana. Eu não tenho dúvida que do ponto de vista de logística, a estrutura, o que a gente tem para oferecer de rede hoteleira, gastronomia, né, e tantas outras questões que nós estamos trabalhando para atrair o turista. É claro que a cereja do bolo, né, o carro-chefe, é o free shop, mas a gente está trabalhando todas essas outras questões, né, para justamente criar um pacote e atrair o turista, seja na área rural, na parte de gastronomia, rede hoteleira, enfim, e vai ser necessário realmente a gente ter uma condição melhor das nossas BRs. Bom, como a OAB já se envolveu bastante no assunto aeroporto, nós sabemos que tem o projeto da Infraero de ampliação do nosso aeroporto, a construção de um modal logístico de carga, porém isso esbarrou na revogação de um decreto de reserva de área feito pelo seu governo e que inviabilizou a continuidade desse projeto. Se o senhor continuar prefeito, irá agir como nesse caso? Vai reeditar o decreto ou vai ficar as coisas como estão? Na verdade, eu vou contar exatamente como se deu todo esse problema. Até porque a gente não inviabilizou absolutamente nada, até porque a Infraero já a partir de 2021 sequer vai ser responsável pelo aeroporto de Uruguaiana. A gente já tem aí os leilões anunciados, né? Haverá a privatização dos aeroportos, assim como já está acontecendo em todo o Brasil, e não vai ser diferente de Uruguaiana, que vai entrar num bloco com outros aeroportos da região. Então, o que aconteceu? A grande verdade é que, vou dar um exemplo para todos em casa entenderem, passado 3, 4 anos, tinha empresário, por exemplo, daquela região do aeroporto, que gera em torno de 200 a 250 empregos, que 3, 4 anos depois ficou sabendo que a sua área tinha sido desapropriada. Então a coisa foi feita no mínimo, né? No meu ponto de vista, eu não encaminharia dessa forma. Acho que todas as questões, por mais que discutam a questão do desenvolvimento, elas devem ser tratadas com a comunidade, não do jeito que foi encaminhado naquele momento. A partir do momento que a gente assumiu, nós, né, revogamos imediatamente esses decretos para reiniciar esse trabalho e fazer exatamente do jeito que nós entendemos ser o correto. E de lá para cá tivemos inclusive algumas reuniões com a própria Infraero, né, já sob a gestão do nosso novo responsável pelo aeroporto, que permanece até os dias de hoje, que é o Erivaldo, né. Tivemos algumas reuniões com alguns membros da ANAC que estiveram em Uruguaiana, e ficou o compromisso, né, que a partir do momento que tanto a ANAC quanto em conversações com a Infraero, já visando esses leilões, visando essas privatizações, eles fariam um reestudo, e o que realmente aconteceu,
o que realmente aconteceu, um reestudo e um pouco diferente do que anteriormente tinha sido feito, que culminou recentemente com o decreto 468, que inclusive já encaminhamos, já informamos a própria ANAC desse trabalho, né, desses decretos. Então, assim, do que toca para o município, tudo o que nos foi exigido a nível de prefeitura foi realizado, e a gente espera realmente que o leilão, a privatização em 2021 possa ocorrer com sucesso, porque a gente vê muito potencial no nosso aeroporto, né? Não só Uruguaiana-Porto Alegre, mas Uruguaiana-Florianópolis. Quem sabe retomar, eu utilizo essa expressão, retomar esse selo internacional, para que a gente possa ter voos para dentro da Argentina. E enfim, inclusive eu creio que esse modal, o transporte aéreo, ele vai ser de fundamental importância para o desenvolvimento na questão do turismo, né? Seja para o turista que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e dentro do próprio Rio Grande do Sul. Cargas também, né? De tudo. Então, tranquilidade que, se o senhor seguir, vai ser... Já foi feito. Já foi feito. A prefeitura cumpriu a parte desse. Muito bem. Prefeito, outro problema que a gente identifica e convive há vários anos e que é um prejuízo para o município é a questão da destinação do lixo. Os nossos dejetos são transportados para Candiota com um custo bem alto no município e bancado em parte pela população através de uma lei que até deveria estar revogada. Já ela foi editada em 2016, com um tempo de validade, e persistiu, e essa taxa continua sendo cobrada. O lixo onera os cofres públicos e onera também parte dos contribuintes. Qual é a destinação que Vossa Excelência pretende dar ao lixo e retirar esse custo do contribuinte e dos cofres públicos? Só para te atualizar, até o dia de hoje, tem alguns dias que eu recebi esse material, do dia que nós assumimos até o último mês, foram entre coleta, transbordo e destino, bem como a coleta seletiva, foram 40 milhões de reais investidos. Para quem não lembra, né, talvez nem todos lembram, mas cabe aqui a mim buscar na memória quantos anos anteriores a 2017 a gente viu o lixo a céu aberto não passar por dias e dias por falta de pagamento. Então, o que vale para a questão dos salários em dia, que a gente colocou os salários em dia, que estavam os funcionários há 4 meses sem receber, estagiários há 6 meses sem receber, horas extras que não eram pagas, vale para o lixo. Não se pagava lixo uruguaiano. E por isso que acontecia aquelas séries de finais de semana, dias e dias com o lixo a céu aberto. E, quando nós assumimos, nós já tínhamos o problema, e esse problema a gente procurou, nessa reorganização financeira, justamente dar prioridade para a coleta do lixo, que hoje, como eu disse, é a coleta, tem uma área de transbordo e o destino, que é Candiota. Hoje é um modelo que vem sendo operado já há muitos anos em Uruguaiana, não foi diferente conosco. A diferença é que a gente voltou a pagar em dia e prestar esse serviço. Talvez não seja lá um serviço de excelência, mas hoje a gente presta um serviço e paga o serviço em dia. Agora, é importante as pessoas que estão em casa, ainda nos seus ambientes de trabalho, dizer que paralelamente está correndo uma PMI, que nada mais é do que uma proposta de manifestação de interesse, cujo projeto já foi aprovado e que nós pretendemos levar adiante e realizar a concorrência pública, a licitação, no sentido de nós termos aí uma nova tecnologia
né, através de uma usina de lixo. Claro, né, que o fato de eu falar isso nesse momento, e se nós buscarmos esse material de 4 anos atrás, né, nós falávamos justamente sobre isso, mas é um processo lento, por vezes moroso, porque é muito complexo, porém nós já demos alguns passos importantes. Mas lembrando sempre que todas essas questões envolvendo o meio ambiente, né, depende da própria FEPAM, a nível de Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E também temos uma outra opção, que a gente recebeu inclusive aí uma visita alguns meses atrás, que poderá ser feito um investimento na nossa região, né, num novo aterro sanitário, que é uma tecnologia mais antiga, mas também nos dá uma condição de diminuir o custo, e o que vai trazer com certeza uma diminuição de valores para o bolso do contribuinte. Muito bem. Candidato, a questão das moratórias, o senhor fez dois decretos no início do seu governo paralisando os pagamentos aqui que a prefeitura tinha, dívidas que tinha contraído antes do seu governo. Como é que está sendo lidado essa parte? Na verdade, sempre se fez muita confusão, porque o fato de nós decretar a emergência, né, na parte financeira do município, não quer dizer que a gente não pagou. Então, mas é justamente isso. Eu quero, para tu teres uma ideia, hoje dos 35 milhões de restos a pagar, que nos foram deixados pela gestão passada, 35 milhões de restos a pagar, nós pagamos 29 milhões. Dos 35 milhões de restos a pagar, nós pagamos 29 milhões. Então, a gente não deixou de pagar a conta. Pelo contrário, a gente, né, se reorganizou financeiramente, e tudo aquilo que tocava para nós, a gente pagou, sem contar os precatórios. Não sei se tu vai entrar nesse assunto, mas eu já vou adiantar, né? A gente está falando do decreto de emergência financeira, mas não podemos esquecer os precatórios. De 35 milhões de restos a pagar, pagamos 29. E de precatório e RPV até o dia de hoje, não contei até o final do ano ainda, já pagamos 42 milhões de reais. Desculpa, 47 milhões de reais. Isso foi o que nós pagamos nesses quase 4 anos. E por vezes até, assim, a gente compreende, a gente aceita a crítica, mas por vezes é difícil da comunidade entender por que algumas obras e investimentos não são feitos. É porque hoje Uruguaiana, né, a parte boa é que a gente voltou a ter crédito, a gente voltou a ser respeitado por voltar a cumprir os acordos e pagar as contas. Mas a parte lamentável é que proporcionalmente o município de Uruguaiana hoje é um dos mais endividados do Brasil. Candidato, nós terminamos aqui as nossas perguntas, aquelas, só falta uma curiosidade, não chega a ser uma pergunta. O senhor participa de uma coligação Nossa Uruguaiana, que tem PP, PRB, PDT, MDB, PTB, PSD e PL. Se o senhor for eleito, como é que vai fazer para repartir vai repartir o governo ou vai... Eu não lembro quantos partidos nós éramos na última coligação. Também, os mesmos. Quem nos apoia não nos apoia por cargo. E quem nos apoia porque realmente acredita no projeto. Foi assim esses 4 anos, por óbvio, né? Por óbvio, muitas vezes essas pessoas, elas têm a sua opção partidária, são filiadas, até porque o sistema, a democracia permite isso, e muitas dessas pessoas hoje trabalham, executam e produzem muito pelo município. Agora, eu acho que eu já falei isso no passado, talvez, mas quem está conosco está pelo projeto, está
por querer ver a Uruguaiana crescer, se desenvolver, né? E o cargo, acho que vai da capacidade da pessoa em se dedicar e produzir para a comunidade uruguaiana, né? Isso é muito... Acho que isso ficou muito claro da outra vez, e foi assim os 4 anos, não vai ser diferente agora. Por sinal, agradeço a todos que nos apoiam, porque fica muito claro isso, né? Fica muito claro, e embora eu não participe diretamente dessas tratativas, a minha orientação é para quem faz esse trabalho é o seguinte: querem estar conosco? Bueno, é pelo projeto, é pela cidade, porque a gente não pode seguir fazendo as mesmas coisas que deu errado nesse Brasil, que deu errado no Rio Grande do Sul e deu errado em Uruguaiana no passado. Então, mas eu tenho mais a agradecer, porque a maioria, salvo algumas pessoas que não entendem realmente essa situação e por vezes bota a faca no peito, né? Mas a maioria entende e está realmente para ajudar. Bom, candidato, nós já completamos quase 1 hora dessa entrevista. Eu vou deixar o tempo para o senhor terminar, fazer essa saudação final do público que está nos assistindo e dizer por que o senhor deve ser o prefeito de Uruguaiana. Eu não falei, viu, Vicente? Eu não falei aqui. A gente, claro, a gente tem pauta aí para ficar 2 dias conversando, né? Não falei aqui da educação, dos investimentos, as obras inacabadas que a gente pegou da educação, das reformas que estão sendo feitas, da educação infantil que foi implantada nos polos rurais, né, de uma forma inédita, praticamente 2.000 novas vagas que abrimos na educação, investimentos pesados que a gente fez na expansão de escolas, nessa harmonia, nessa paz que a gente trouxe para dentro da educação, que viveu conflitos durante praticamente 1 década, né? Mais de 10 anos, muitos conflitos, o que acaba acarretando no desenvolvimento da criança, do jovem em sala de aula, o próprio professor, e tantas coisas, outras coisas que eu teria para falar de educação, dos uniformes que compramos e pagamos. Não falei aqui da segurança pública. Hoje, né, falamos, na verdade, do trabalho integrado, mas eu vou falar especificamente nos investimentos que a gente fez na nossa guarda municipal, seja ela patrimonial, seja a nossa ronda ostensiva, a nossa ROMU, comprando caminhonetas, comprando motos, comprando equipamentos, armamento, né, qualificando a mão de obra do nosso servidor da segurança pública. Não falei da Setembrino de Carvalho, eu não deixo de falar dos problemas aqui. Eu tenho noção e reconheço que a gente tem muita dificuldade para asfaltar ruas, né? Mas fazer o que se fez no passado, inclusive a gente paga um preço muito alto hoje por aquele período que é tirar o piche na terra, né? Sem base nenhuma, não respeitando o seu recurso, né? Isso a gente não vai repetir, mas a gente vai fazer um bem feito, que foi feito na entrada da João Lápis, na União das Vilas, que foi feito no Cabo Lisquevedo, na Zona Sul, uma das áreas mais populosas de Uruguaiana, que foi a Dirmácia. Estamos fazendo Umbelino Gomes, Emílio Talcedo, aquela região que tem quase 40 mil habitantes. Estamos fazendo a Setembrino de Carvalho, que tem um fluxo aproximado de 5, 6 mil pessoas cruzando ali por dia. Então, e poderia falar aqui também do esporte, que a gente teve a oportunidade alguns dias atrás de estar contigo no programa falando de esporte. Poderia falar de cultura, esqueci de falar inclusive aquele dia, né? Retomamos nosso conselho de cultura, fizemos a nossa conferência, vamos ser dos poucos municípios, olha o que eu vou falar, dos poucos municípios no Brasil que vai conseguir captar recurso da Aldir Blanc agora, via ministério, que vai ajudar os nossos artistas. Mas temos muitos problemas, mas a gente crê que a gente tem uma equipe maravilhosa, a gente fez um trabalho que realmente está fazendo a diferença dentro da comunidade. Então, só agradecer, e eu acredito que assim, as coisas não podem ficar mal resolvidas, e acho que tem por incrível que pareça, né, muitos vão se surpreender, mas eu quero fazer um compromisso aqui, porque
realmente as coisas poderiam ter sido mais conversadas. Então fica aqui o nosso compromisso, inclusive da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, desse novo momento aí, sem olhar para trás, assim como eu não faço, né, mas daqui para frente, botar a bola no meio do campo, olhar para frente, de voltar a compor aí muitos dos nossos conselhos, porque a gente sabe da importância dos nossos colegas advogados, seja na área esportiva, cultural, enfim. Então, da minha parte, só agradecer a consideração, a gratidão, né, a gratidão que eu tenho por todos e o respeito, e dizer que dia 15 de novembro termina uma eleição e a nossa vida segue, que possamos todos nos respeitar, até porque todos nós, sem exceção, assim como eu, todos os demais candidatos têm família, têm filhos, têm esposa, né? Então é importante a gente manter o nível e se respeitar, até porque depois do dia 15 de novembro, né, eu faço questão de fazer o que eu sempre fiz a minha vida toda, e se a pandemia nos permitir, abraçar e trabalhar em conjunto pela nossa terra. Boa noite. Obrigado, candidato. Nós ouvimos essa noite o candidato Rony Melo, do PT, da coligação PP, PRB, PDT, MDB, PTB, PSD e PL, da coligação Nossa Uruguaiana. Na próxima quinta-feira nós teremos aqui, nesse mesmo horário, Everton Maninho, do PT. Depois, no dia 13, Elton Rocha, do PSDB. No dia 15, o entrevistado será o delegado Epifânio, do DEM. No dia 20, o entrevistado será o Donelder Couto, do PSOL. E no dia 22, a última entrevista com Estela Luzardo, do PSL. Agradecemos à Rádio Charrua pela parceria nesse projeto da OAB de Uruguaiana e ao Facebook da Via Plural de Comunicação e Entretenimento. Obrigado, candidato, boa sorte e até breve.